Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, o tema da nossa aula de hoje é sobre movimentos migratórios. Já estudamos os movimentos migratórios do Brasil e hoje falaremos um pouco sobre os movimentos migratórios no mundo. Um tema que cai com muita frequência no vestibular e também na prova da SpaceX. Fiquem ligados, essa aula também atende aos alunos do ensino médio. Vamos começar analisando alguns tipos de movimentos migratórios, como, por exemplo, o êxodo rural. O êxodo rural é um movimento migratório definitivo do homem do campo para a cidade. Esse movimento ocorre em todos os países do mundo. Nos países desenvolvidos, ele foi intenso no transcurso da primeira, da segunda revoluções industriais, porém ainda existe até os dias atuais. Não tão intenso como no passado, mas ainda está presente. Nos países em desenvolvimento, o êxodo rural cresceu muito a partir da segunda metade do século XX, motivado, em alguns casos, pela expansão da atividade industrial nas mais importantes cidades daqueles países que hoje chamamos de emergentes. Também cresceu em função do fascínio que as grandes cidades exercem, o sonho da pessoa que vive no campo em ir para a cidade e vencer na vida. Também a questão da concentração fundiária, ou seja, a má distribuição de terras, e ainda a modernização das atividades agrárias que tem liberado mão de obra para as cidades. São alguns dos fatores responsáveis pelo êxodo rural nos países em desenvolvimento. Alguns países industrializados, como a China, que registrou nos últimos 70 anos uma expansão da atividade industrial muito expressiva, só nas últimas décadas apresentou um crescimento do êxodo rural a ponto do país deixar de ser rural e passar a ser urbano. Hoje, mais de 55% da população chinesa vive nas cidades, e a estimativa é que até 2030 mais de 70% da população chinesa esteja vivendo em cidades. O mesmo vem ocorrendo com a Índia, porém num ritmo mais lento. Lembrando que a industrialização na Índia avançou num ritmo mais acelerado a partir da década de 1990. O êxodo rural está presente, portanto, em vários países do mundo. Em alguns países, num processo mais rápido, em outros, num processo mais lento, e, logicamente, que, sobretudo nos países de menor desenvolvimento, o êxodo rural acaba gerando o que nós chamamos de macrocefalia urbana, ou seja, o crescimento exagerado das cidades, um crescimento sem planejamento, que acaba proporcionando uma série de problemas nos grandes centros urbanos. O êxodo rural ele tem como consequência também
o esvaziamento do campo, ou seja, a redução do percentual de pessoas vivendo no meio rural. Aqui nós temos a transhumância. A transhumância é um movimento de natureza reversiva e sazonal. Reversivo porque as pessoas retornarão à sua área de origem. Sazonal porque está condicionado a estações climáticas, a épocas específicas do ano. E quando se fala em transhumância a nível internacional, devemos citar como principal exemplo a transhumância que ocorre na chamada Europa Mediterrânea, quando então, durante o verão, criadores ou pastores levam os seus rebanhos para as montanhas, onde o clima é mais ameno. Lembrando que na Europa Mediterrânea faz muito calor no verão. E permanecem lá durante toda a estação quente. Quando o inverno se aproxima, esses pastores descem com os seus rebanhos para as planícies, para as terras baixas. Sendo assim, a transhumância é um movimento reversivo, sazonal, realizado por pessoas que durante uma determinada época do ano migram de uma área ou de uma região para outra, retornando à sua área ou região de origem, quando o fator determinante da migração cessa. Nós, quando estudamos as migrações no Brasil, falamos também da transhumância em nosso país. Eu citei os casos nordestinos e do Pantanal Mato-Grossense como exemplos típicos de transhumância no Brasil. Aqui nós temos o movimento pendular, lembrando que o movimento pendular é um movimento de vai e vem, típico das grandes cidades do mundo, das grandes regiões metropolitanas, quando então um grande número de pessoas que residem distantes dos locais de trabalho e estudo, durante um determinado período do dia, deslocam-se dos seus lares para os locais de trabalho e para as escolas, retornando aos mesmos ao final do expediente. O movimento pendular, ele vai ser responsável na hora do rush por grandes congestionamentos em várias cidades do mundo e também por lotações no transporte coletivo, metrôs, trens, ônibus e por aí vai. Aqui nós temos uma imagem de uma estação de trem na cidade de Tóquio, lá no Japão, onde é possível perceber o grande fluxo de pessoas. Aqui nós temos o nomadismo. O nomadismo é o movimento migratório mais antigo realizado pelo homem. Até mesmo porque nossos antepassados, eles viviam da coleta e da caça. Razão pela qual não se fixavam por muito tempo numa determinada área. O nomadismo está presente até hoje. Em tribos indígenas, por exemplo, aqui da América do Sul, da própria Amazônia brasileira, nós temos os nômades que habitam as bordas dos desertos da África, da Ásia e da própria Austrália, como, por exemplo, lá na África, nós temos os beduínos, os tuaregues, os berberes como exemplos de povos nômades. Os nômades, eles se estabelecem durante um determinado período numa certa região, permanecendo ali até o momento em que essa região não mais lhe garanta os meios de subsistência. Sendo assim, eles levantam o acampamento e migram para outras áreas. O nomadismo é um movimento que ainda existe no mundo, porém, esse tipo de migração
vem perdendo espaço, vem diminuindo, até mesmo porque os filhos dos povos nômades, muitos acabam indo estudar nas cidades, fixam moradia nas cidades, e a população nômade, por exemplo, na África, na Ásia hoje, é constituída predominantemente por adultos idosos. Os mais jovens estão indo embora e é uma tendência natural desse tipo de movimento migratório diminuir. Eu não vou dizer que vai acabar. Eu, na minha concepção individual, sempre irei acreditar na existência do nomadismo, porém, num fluxo bem menor do que o fluxo atual. Aqui nós temos os nômades, pode perceber aqui os camelos, e eles, né, passando por uma área de estepe lá no continente africano. Aqui nós temos as migrações internacionais. Moçada, toda vez que as pessoas migram, nós temos que levar em consideração dois aspectos: os fatores de repulsão e os fatores de atração. Quando eu falo pessoas migram de um país para o outro, de uma região para outra, dentro do próprio país, enfim. Aqui eu destaquei os fatores de repulsão. São fatores de ordem natural: secas, inundações, erupções vulcânicas, terremotos que geram as chamadas calamidades naturais. Isso promove o êxodo da população. As perseguições políticas e religiosas. Então, essas perseguições políticas e religiosas também provocam o êxodo da população. Aí você tem as guerras e revoluções. Temos, por exemplo, a questão da Síria, agora recentemente, quando então mais de 5 milhões de sírios foram viver em acampamentos de refugiados no Líbano, na Jordânia, na Turquia, e muitos acabaram migrando para a Europa e também para vários países do mundo. As guerras, revoluções, crises econômicas que geram depressão, explosão do desemprego, empobrecimento da população, isso acaba promovendo ou gerando a desilusão, enfim. E aqui nós temos os fatores de atração, aqueles que atraem as pessoas para uma outra região, para um outro país. E eu destaquei como os mais importantes: busca por melhores condições de vida, razão até pela qual os países de maior desenvolvimento, a Europa, a América do Norte, como Estados Unidos e Canadá, e até mesmo a Austrália, a Nova Zelândia, são países que atraem imigrantes. A procura por melhores salários, até mesmo porque nos países de maior desenvolvimento os salários são mais elevados. A oferta de empregos. Por exemplo, você tem uma proposta de trabalho com bom salário e você vai embora. A maior segurança. Você vive num país onde a política anda estável, problemas de guerras, revoluções constantes. Você fica inseguro. Você tem filhos, tem família, e não quer criar seus filhos, não quer manter a sua família numa zona de guerra, numa zona de conflito. Incentivos governamentais em alguns casos, né? Como, por exemplo, a Austrália, a Nova Zelândia, incentivo à imigração, o Canadá, desde que esses imigrantes venham ser constituídos por empresários que queiram investir nesses países e também trabalhadores com alto nível de qualificação. E muitos ainda de origem anglo-saxônica, que tem até mesmo maior facilidade para se estabelecer nesses países. Portanto, moçada, quando se fala em movimentos migratórios, lembre-se que por detrás da movimentação da população existem os fatores de repulsão
e os fatores de atração. Fiquem ligados. Aqui nós temos os países que recebem imigrantes, que mais recebem imigrantes. Nesse caso aqui, no primeiro gráfico, eu estou citando os países que, na composição da sua população, existe o maior percentual de imigrantes. Repare, Arábia Saudita, mais de 30% da população da Arábia Saudita é constituída na atualidade por imigrantes. Austrália, mais de 25% da sua população composta por imigrantes. Canadá, mais de 20% da população. Alemanha, quase 15% da população alemã é constituída por imigrantes. Lá na Alemanha, para quem não sabe, tem muito turco. Eu acho que a Alemanha é o país do mundo que tem mais turco vivendo fora da Turquia. E aqui nós temos os Estados Unidos, com mais de 12% da sua população composta na atualidade por imigrantes. Aí vem o Reino Unido, a Espanha e a França. Então aqui eu montei um gráfico com dados bem atualizados sobre os países que, na composição da sua população, têm maior participação de imigrantes. Aqui nós temos os países com mais imigrantes, em milhões. Aí, nesse caso, reparem que os Estados Unidos têm cerca de 45 milhões de imigrantes vivendo no país. É disparado o principal destino dos imigrantes no mundo. Seguido da Alemanha, com mais de 10 milhões de imigrantes, a Rússia, com aproximadamente 8 milhões de imigrantes. Aí vem aqui Arábia Saudita, Reino Unido, mais ou menos com 7 milhões de imigrantes na composição da sua população. E a seguir nós temos, num patamar bem próximo, os Emirados Árabes, o Canadá e a Austrália, com algo aí em torno de 6 a 7 milhões de imigrantes vivendo nesses países. Lembrando que o Canadá, Austrália e Emirados Árabes são países de população absoluta pequena. Então, quando você tem um número absoluto de imigrantes muito alto, isso acaba se refletindo no percentual total de imigrantes na composição da população desses países. Aqui nós temos as migrações para a Europa. A Europa é um dos principais destinos dos imigrantes no mundo. E quando eu falo sobre a imigração para a Europa, eu costumo citar dois momentos específicos. O primeiro momento, envolvendo o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando então o continente europeu recebeu milhões de imigrantes procedentes, sobretudo, das suas ex-colônias da África e da Ásia. Esses imigrantes eram bem-vindos, até mesmo porque havia necessidade de mão de obra para ajudar na reconstrução dos países que foram duramente castigados pela Segunda Guerra Mundial. Então, até por volta da década de 1970, os imigrantes que iam para a Europa não enfrentavam tantos problemas como enfrentam hoje. A segunda fase, eu começo a falar que surgiu já no final da década de 1970, e essa segunda fase se estende até os dias atuais, quando então os imigrantes procedentes da África, da Ásia, da América Latina e imigrantes europeus procedentes até mesmo da Europa Oriental passam a enfrentar problemas nos países europeus, sobretudo nos países da Europa centro-ocidental.
Os fluxos migratórios para a Europa cresceram muito, podemos assim dizer, nos últimos 10 anos, em função do aumento do fluxo migratório procedente do Oriente Médio, principalmente da Síria, que utiliza a Turquia como porta de entrada para o continente europeu. Muitos sírios utilizam a Turquia para atravessar e chegar à Europa, assim como nós temos muitos imigrantes procedentes do continente africano. Alguns fugindo das zonas de guerra, outros fugindo em função da questão da miséria, do desemprego, das perseguições políticas, religiosas, enfim. E o mar Mediterrâneo transformou-se num cemitério de imigrantes. Milhares de imigrantes clandestinos já morreram tentando fazer a travessia para o continente europeu. No caso da Itália, a ilha de Lampedusa tem sido a principal porta de entrada dos imigrantes procedentes da Líbia, porque a ilha de Lampedusa é o ponto mais próximo do território líbio, razão pela qual muitas embarcações clandestinas, levando esses imigrantes, tentam ingressar no continente europeu. O fluxo também aqui pelo Estreito de Gibraltar, através do Marrocos, tentando chegar à Espanha, cresceu muito nos últimos anos. Razão pela qual os países da União Europeia têm se esforçado muito para conter essa onda de imigrantes e refugiados que tenta ingressar no continente europeu. E aqui nós temos imagens para mostrar, primeiro, uma charge, mostrando aqui o símbolo da União Europeia e os imigrantes sendo chutados, ou seja, os países da União Europeia adotando um conjunto de medidas para restringir o acesso de imigrantes clandestinos no continente europeu. Essa charge caiu algumas vezes em concursos de vestibular. Aqui nós temos uma embarcação que foi interceptada no mar Mediterrâneo, transportando muitos africanos. Então, hoje, a Guarda Costeira, as marinhas de guerra dos países que têm litoral no mar Mediterrâneo têm se esforçado muito para barrar a entrada dessas embarcações clandestinas que muitas vezes saem da África, saem do Oriente Médio, superlotadas, ou seja, acima da capacidade. E quando essas embarcações pegam o mar revolto, tempestuoso, muitas acabam naufragando. E nem todos ali contam com colete salva-vida, porque o número de colete é menor do que o número de pessoas que estão nas embarcações. E o resultado é que todo ano milhares de pessoas morrem tentando chegar no continente europeu. Nesse caso, a embarcação foi interceptada e, logicamente, esses imigrantes clandestinos, posteriormente, serão repatriados, que é uma das medidas adotadas pelos países que compõem a União Europeia, é a repatriação dos imigrantes clandestinos. Aqui nós temos as medidas adotadas pelos países europeus para conter a imigração clandestina. Maior controle das fronteiras terrestres, inclusive, muitos países da Europa construíram cercas e aumentaram a presença militar nas fronteiras para barrar esses imigrantes clandestinos, sobretudo os refugiados procedentes do Oriente Médio e da África. Maior controle do mar territorial, é aquilo que eu disse, através da Guarda Costeira e navios da Marinha de Guerra. Apreensão das embarcações que transportam imigrantes. A União Europeia, inclusive, não só apreende, como
diversos países têm destruído essas embarcações para evitar que elas voltem a ser utilizadas para o transporte de imigrantes clandestinos. Maior controle nos aeroportos, portos e estações ferroviárias. Também, isso é comum lá na Europa. Você está viajando de trem, algo que é muito comum, de um país para outro, de uma cidade para outra. E você, se não tiver o passaporte, o visto de entrada direitinho, numa blitz policial que é muito comum nos portos, aeroportos e estações ferroviárias, você será preso e, dias depois, será deportado para o seu país de origem. Maior rigor na concessão de vistos de entrada. Para a Europa, você tem o visto de turista e tem o Blue Card, que é o cartão azul que lhe dá direito a trabalhar nos países que compõem a União Europeia. Os países europeus estão sendo mais rigorosos nessa concessão de visto de entrada. Deportação dos imigrantes clandestinos. Isso cresceu muito nos últimos anos. Maior pressão sobre os governos dos países de origem desses imigrantes, inclusive ameaçando esses governos do corte de investimentos e também de retaliação nas relações comerciais, que é um mecanismo de pressão que é feita por países da União Europeia no intuito de levar esses governos, de onde partem esses imigrantes, a adotarem medidas restritivas. Aqui, portanto, nós vimos um conjunto de medidas que a União Europeia tem adotado para conter a imigração clandestina para o continente. Aqui nós temos os principais problemas enfrentados pelos imigrantes. A xenofobia. A xenofobia é medo do imigrante, aversão do imigrante. O preconceito cresceu muito em vários países do mundo. Não é só na Europa que existe xenofobia, não. Hoje existe xenofobia até mesmo aqui no Brasil. Adaptação a diferentes tipos de culturas e línguas é um problema sempre enfrentado por imigrantes que não dominam o idioma local e também não têm, assim, aspectos culturais semelhantes aos aspectos culturais dos países onde se estabelecem, dificuldade para conseguir um emprego, até mesmo por causa do idioma, e também da clandestinidade. Existe uma pressão muito grande sobre os empresários para não contratarem imigrantes clandestinos. Exploração da força de trabalho. Quando arrumam emprego, recebem salários mais baixos do que aqueles pagos aos trabalhadores locais. Então, as pessoas acusam esses imigrantes de roubarem seus empregos, um dos fatores que alimenta a discriminação, a xenofobia dentro do continente europeu e até mesmo em outros países do mundo. O medo de ser preso e deportado, o que vem acontecendo com maior frequência nos últimos anos, ataques a albergues e individuais, albergues que abrigam esses imigrantes têm sido agredidos, constantemente atacados nas ruas por grupos nazifascistas e forte preconceito em cima desses imigrantes procedentes de países de menor desenvolvimento econômico. Aqui nós temos a imigração para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós vimos que é o principal destino dos imigrantes no mundo. E a principal porta de entrada dos imigrantes nos Estados Unidos é ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México, uma fronteira que se estende por mais de 3.000 quilômetros. Aqui nós temos uma charge com um muro, com cerca, e aqui o mexicano andando do lado do México, observando
esse muro, está até suando, porque ele está procurando uma área onde ele possa atravessar para os Estados Unidos. E aqui nós temos uma outra charge, representando aqui o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, quando estava no exercício do seu mandato, ele promoveu a deportação de muitos imigrantes e ainda separou os filhos, as crianças, dos seus pais. E até hoje, mesmo após ter saído da presidência dos Estados Unidos, de acordo com as informações publicadas recentemente pela imprensa, ainda existem centenas de crianças que ainda não foram levadas ao encontro dos seus pais que foram deportados, ou seja, estão lá nos Estados Unidos separados dos seus pais. Por que os Estados Unidos têm sido o destino de muitos latino-americanos, também africanos, asiáticos, europeus, por se tratar do país mais desenvolvido do mundo? Por isso que é o principal destino. E esses imigrantes têm enfrentado hoje problemas nos Estados Unidos, até mesmo porque, desde o governo do presidente George Bush, que os Estados Unidos vêm endurecendo cada vez mais as leis de combate à imigração clandestina. A principal medida adotada pelo governo norte-americano dentro desse contexto foi a construção de um muro ao longo da fronteira do México. Inclusive, o Donald Trump, quando foi eleito, quis imputar o custo da construção ou a conclusão da construção desse muro ao governo mexicano. Aí nós temos aqui as medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos